Vitamina Filosófica apresenta a filosofia de Miyamoto Musashi. Bem-vindo a mais um episódio do Vitamina Filosófica, o teu espaço para abrandares um pouco, escutares com profundidade e desenvolveres a sabedoria prática nestes tempos caóticos. O meu nome é Fábio Beato e hoje vamos continuar a caminhar com Miyamoto Musashi, o guerreiro filósofo lendário que escreveu no fim da sua vida um dos documentos espirituais mais profundos de que há memória, o Dokodo, o caminho que se deve seguir sozinho. Neste episódio, vamos mergulhar em mais dois princípios especialmente poderosos, mas sinceramente perigosos se forem mal compreendidos, e é por isso que eu acho que é importante o episódio de hoje. Quais são esses princípios já vais descobrir, mas basicamente tocam em desejo e arrependimento. Dois fogos interiores que, se não forem bem orientados, vão queimar a clareza da mente e o rumo da nossa vida. E para te guiar nesta jornada, trago-te não só a interpretação filosófica destes princípios, mas também histórias reais dos duelos mais lendários de Musashi. Momentos onde a espada e o seu espírito se tornaram num só. Ora, o quinto princípio do Dokodo diz-nos o seguinte: ser desapegado do desejo por toda a tua vida. Isto parece muito brusco, não é? Isto parece muito duro. Porque desejar faz parte da natureza humana. Todos nós desejamos. Desejamos sobreviver, ser amados, realizar, ter sucesso no mundo. O desejo em si mesmo é uma energia vital. É quase como se fosse um vento que nos impulsiona a agir, a mexer-nos, a fazermos algo com a nossa vida. E por isso parece que não é algo mau. Mas parece que aqui Musashi também nos está a convidar a largarmos o desejo, a estarmos desapegados dele. Mas há uma grande diferença em não ter desejos e a estarmos desapegados dos nossos desejos. Ou seja, ele não está aqui a dizer para nós extinguirmos o desejo, mas sim para não sermos escravos dele. Isto relaciona-se com um dos princípios que nós falamos no episódio anterior, que vocês podem ouvir, apenas têm de seguir aqui a nossa playlist, mas Musashi sabe perfeitamente de que nós não podemos extinguir o desejo, mesmo que fosse essa a nossa vontade. Porque mesmo que, imaginemos que eu vá dizer, ok, eu não quero ter mais desejos, eu acabei de entrar aqui num paradoxo, porque o meu desejo por não ter mais desejos é em si mesmo um desejo. Ou seja, nós estamos condenados a ter desejos, porque isso faz parte da natureza humana. Nós não controlamos o que desejamos ou deixamos de desejar. É exatamente uma função da nossa capacidade enquanto humanos. O que nós devemos fazer, segundo Musashi, é não sermos escravos deles. Musashi, temos de entender, viveu num mundo onde apenas um erro de julgamento, se calhar às vezes até motivado por um desejo cego, por uma raiva ou o que quer que seja, podia significar a morte. Ele era um guerreiro. Ele combatia todos os dias da sua vida. E ele percebeu que o verdadeiro guerreiro é aquele que age com clareza e não com carência. Por isso vamos separar aqui estas duas coisas. O desejo é o impulso natural por alguma coisa. Pode ser nobre, pode ser superficial, é irrelevante neste caso. Mas é algo natural, é uma função natural do ser humano, tal como o coração bater, para nós estarmos vivos. Agora, o apego já é diferente. Muitas vezes confunde-se o apego com desejo e o nosso próprio valor, a nossa identidade, a estabilidade emocional. É o apego que corrompe, não é o desejo. É o apego que nos faz agir por medo de perder e também é ele que nos faz desejar não pela coisa em si, e isto é muito importante, mas pelo medo do vazio que achamos que ela vai preencher. Por isso, em termos práticos, é preciso perceber que Musashi está a dizer que devemos agir com atenção, mas aceitar qualquer desfecho, tal como ele nos diz no primeiro princípio, aceitar tudo conforme é. Mas isso não significa que não vamos agir com intenção neste caso. Devemos escolher com coragem e sem precisar de garantias.
e confiarmos no nosso centro e não na resposta do mundo. É preciso também entender de que esta não é uma visão revolucionária. Musashi também absorveu isto claramente de teorias e ensinamentos religiosos e filosóficos que estavam no Japão no momento da sua vida, no século XVI. Podemos ver que esta sabedoria tem eco noutras escolas milenares. Por exemplo, Buda já dizia, há mais de 2500 anos atrás, que o desejo é a raiz do sofrimento. Ou seja, ele dizia que não se trata de negar o mundo, mas de reconhecer que quando nos agarramos ao desejo, ficamos vulneráveis à frustração, ao medo e à ilusão. O próprio estoicismo já falava disto também, embora não fosse uma corrente filosófica preponderante no Japão naquela altura, mas é um exemplo histórico. E Epíteto dizia: não depende de ti conseguir o que desejas, mas depende de ti não desejares o que não está sob o teu controlo. Lao Tzu, do taoísmo: quem não deseja vê claramente, dizia ele. O taoísta deixa que a vida se mova como um rio. Não nega o movimento, mas não se agarra a nenhuma corrente. Ou seja, não negas o desejo, mas também não te agarras a nenhum desejo em específico. Vais fluindo com a inteligência. Por isso, Musashi, ao dizer para nos desapegarmos do desejo por toda a vida, está a alinhar-se com esta linhagem universal de sabedoria. Liberta-te do desejo, não porque ele é mau, mas porque a tua liberdade vale mais do que o desejo em si. O desejo é suposto ser uma ferramenta para ti. E tu não deves ser uma ferramenta para ele. Tu não deves ser escravo dos teus desejos, que é algo que infelizmente acontece desde sempre e hoje em dia cada vez mais, com as constantes distrações que nós temos no mundo moderno. Algo que exemplifica esta postura interior de Musashi foi o seu duelo com Sasaki Kojiro, onde talvez tenha aqui acontecido o combate mais famoso da vida de Musashi. Podemos até dizer que foi uma verdadeira encenação filosófica do desapego, uma lição silenciosa sobre como a mente pode vencer antes até do embate das espadas. Qual é o contexto aqui? Sasaki Kojiro não era um oponente qualquer. Ele era carismático, exímio e aclamado por todo o Japão. Era alto, elegante, os seus cabelos eram longos e tinha um olhar confiante. Kojiro cultivava a imagem do guerreiro invencível e sinceramente era quase teatral. Quase como se a beleza da sua forma fosse já uma arma. Tinha criado o seu próprio estilo, que se chamava Tsubame Gaeshi, que em português significa o golpe da andorinha, e basicamente era um corte ascendente que imitava o voo súbito de uma andorinha a levantar voo. Era considerado talvez o maior espadachim da sua altura. E havia muitas pessoas que faziam quase que apostas a tentar perceber de quem seria o melhor samurai. Se seria Musashi, se seria Kojiro. E o Japão inteiro esperava que algum dia estes dois se encontrassem para perceber qual deles iria conseguir vencer. Até que realmente aconteceu. E Musashi desafiou aqui Kojiro e Kojiro certamente aceitou este duelo para acontecer. Nesta altura, Musashi sabia que não podia vencer apenas com técnica, porque o seu adversário já era muito bom mesmo e sabia que estava pelo menos ao seu nível. Para ele, onde ele se tinha de focar, ele sabia que era a mente do seu adversário. A mente do adversário era o verdadeiro campo de batalha. E por isso, no dia marcado do duelo, o Musashi partiu tarde de propósito e chegou extremamente atrasado. Não por descuido, mas por estratégia psicológica. Kojiro, que esperava no calor da ilha de Ganryo, e chegou à hora certa e já estava lá há horas, ia-se consumindo em irritação. Estava lá a apanhar sol durante horas e horas, toda a gente a olhar para ele, a achar de que Musashi não iria aparecer, o que constituiria uma grande desonra para Kojiro, e cada minuto era um golpe no seu ego, uma ferida na sua vaidade. Finalmente, quando Musashi desembarcou, vinha vestido como um simples camponês. Não tinha nenhuma pompa nem circunstância, não tinha ostentação nenhuma. Foi quase como se aquele evento não significasse nada para ele.
E para piorar, em vez de uma katana tradicional, trazia um bokken, que é uma espada de madeira, que tinha talhado com as suas próprias mãos, a partir de um remo durante a travessia do barco. Ora, Kojiro, quando viu isto, ficou furiosíssimo, com o atraso, com a forma como ele se vestiu, com a espada de madeira, estava completamente possesso de raiva. Por causa disso, atirou a bainha da sua espada ao chão, sinal de que não haveria retorno, ou seja, seria mesmo um duelo até à morte. Musashi, porém, manteve-se perfeitamente sereno. O seu rosto não tinha emoção. Não reagiu à raiva do outro, não respondeu com palavras. Estava ali, mas ele não estava preso ao duelo. Estava num estado de pura lucidez. O combate iniciou-se, mas espantosamente durou segundos. Kojiro avançou com o seu corte veloz e ascendente, o seu voo da andorinha, mas Musashi, a conhecer bem o movimento e a sua cadência, desviou-se e atingiu Kojiro diretamente na têmpora com o seu bokken. Num só golpe, acabou o combate. E o guerreiro mais aclamado do Japão caiu morto. E o que é que este combate nos ensina? Ele mostra-nos de que até os combates vão além da destreza marcial. Musashi não desejava vencer apenas para provar algo. Ele não queria aplausos, não queria vingar-se, não precisava de vencer. E foi precisamente por isso que venceu. Ele chegou livre de desejo. Ele nunca permitiu que o desejo tomasse conta dele. E isso deu-lhe poder. Se ele tivesse entrado naquele duelo com o desejo de vencer a todo custo, ia estar nervoso. Teria subestimado ou superestimado o oponente. Teria vacilado emocionalmente com a pressão. Mas como entrou apenas com atenção plena e desapego do resultado, agiu com clareza, no momento certo e foi imperturbável, e é isso que o tornou imparável. Agora vamos avançar para o sexto princípio, onde Miyamoto Musashi diz: não te arrependas daquilo que já fizeste. O arrependimento, para a maior parte de nós, parece uma resposta natural. Até porque todos nós já fizemos algo que magoou alguém, já tomamos más decisões, falhamos em objetivos, falhamos com aquilo que nós gostaríamos de ser. Às vezes durante dias, às vezes durante anos, às vezes durante décadas. Mas o que Musashi nos está aqui a convidar é a libertar-nos desta prisão mental. E ele não está a dizer para nunca errar, ele está simplesmente a dizer para não te arrependeres daquilo que tu já fizeste. O que é importante também distinguir, porque há muita gente que pode entender isto de forma errada, é que Musashi não está a tentar dizer com isto que não devemos refletir sobre aquilo que nós já fizemos, que não devemos assumir responsabilidade pelos nossos erros, ou que podemos simplesmente agir sem ética. Muito pelo contrário. O que ele está a dizer é: age de acordo com o teu caminho. E uma vez feito, segue em frente. Não fiques aprisionado à culpa, ao arrependimento que às vezes os erros da nossa jornada, do nosso caminho nos trazem. Porque o verdadeiro problema não é o erro, é a obsessão com o erro. É quando transformamos as nossas falhas numa identidade. E assim nós não fizemos apenas erros nessa circunstância. Nós tornamos-nos no próprio erro. E quando deixamos de crescer é exatamente por causa disto. Porque estamos sempre a olhar para trás. Porque à medida que vamos avançando na vida, começamos a ficar presos. Temos ganchos que nos prendem a vários momentos da nossa vida. E isso impede a nossa evolução enquanto seres humanos. Na época de Musashi, é também importante perceber que havia muitas decisões que eram irreversíveis. Se calhar até mais que agora uma pessoa poderia argumentar. Em duelo haviam dois caminhos, viver ou morrer. E não havia espaço para arrependimento. Não porque eram frios, mas porque viver a remoer o passado numa cultura de morte, como existia naquele momento, era uma forma muito garantida de morrermos, de nos tornarmos inúteis. Musashi, infelizmente, teve de matar dezenas de homens em combate, mas nunca celebrou. Contudo, também não se lamentou, porque cada ação para ele foi tomada com base no caminho interior.
Talvez se lhe poderia ter chamado o Do, o Tao, o vazio. Existe um exemplo histórico também que demonstra um bocadinho isto, que foi quando ele teve o conflito com a família Yoshioka. Esta história mostra a aplicação brutal, mas profunda deste princípio que nós estamos aqui a falar. Um bocadinho deste contexto é que Musashi enfrentou a prestigiada escola Yoshioka, em Kyoto. Desafiou o seu mestre, Seijiro, e venceu. Mas isto foi um golpe gigante na honra daquela escola. E nós sabemos que até hoje, no Japão, a honra é um conceito muito importante. Mas imaginemos, no século XVI, era mesmo uma questão de vida ou morte. E por causa disto, os irmãos Yoshioka não deixaram passar isto impune. A partir daí seguiram-se 3 confrontos em menos de 2 anos. O primeiro duelo, que foi uma vitória limpa de Musashi. Depois o segundo duelo, onde o irmão Denchichiro é derrotado com ferimentos fatais, e o terceiro, onde armaram uma emboscada a Miyamoto Musashi com mais de 20 homens. Musashi descobriu isto, planeou tudo antecipadamente por causa desta informação que ele teve de antemão e surpreendeu-os de madrugada, matando o último dos irmãos Yoshioka, que era um rapaz de apenas 12 ou 13 anos antes da emboscada sequer começar. E depois disto, Musashi nunca falou disso com orgulho. Ele não se orgulhava de ter feito isto, como muitos se calhar orgulhar-se-iam de ter eliminado uma família tão importante. Mas também nunca expressou arrependimento, não porque fosse cruel ou porque gostava do que tinha feito, mas porque sabia que tinha de agir com lucidez e coragem para continuar a avançar na vida, num mundo tão desafiante e tão bárbaro como acontecia naquele momento, não só no Japão, mas em muitos lugares do mundo. E ele foi fiel ao seu caminho, e isso para ele era suficiente. E o que é que isto significa para nós hoje? Nós não andamos de espada na cintura, certamente, mas nós continuamos a enfrentar dilemas, escolhas difíceis, às vezes até palavras ditas fora de tempo e ações que hoje nos parecem erros. O que é que vamos fazer com isto? Vamos voltar atrás aos eventos que aconteceram mentalmente dezenas de vezes, torturar-nos com o e se, usarmos o arrependimento como um chicote interior? Ou então, nós temos o outro caminho, que é o que Musashi nos convida, que é agir com consciência e depois libertar. Corrigir se for preciso, pedir perdão se for justo, responsabilizar-nos por aquilo que aconteceu. Mas não a viver a olhar pelo retrovisor da mente. Não a viver preso pelas culpas, pelos arrependimentos e pelos sentimentos de inferioridade. De forma alguma. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade e arrependimento ou culpa. Com a responsabilidade nós aprendemos com o que aconteceu. Mas com arrependimento culpa ficamos presos ao que aconteceu. Com a responsabilidade movemos para a ação, já com o arrependimento nós estamos paralisados na culpa. Nós até percebemos porque é que aconteceu, mas não conseguimos avançar pelo caminho certo. Na responsabilidade assumimos as coisas com serenidade, já no arrependimento julgamos-nos com dureza. E na responsabilidade nós temos um caminho construtivo à nossa frente. O arrependimento é totalmente corrosivo. E fazendo aqui algumas reflexões filosóficas paralelas que eu gosto sempre de fazer, Séneca diria, dentro desta linha de pensamento, para não nos lamentarmos por ter errado, lamentar é se não soubermos corrigir. Ou seja, o que importa é a responsabilidade, não é? É preciso entender isto desta maneira, porque há muitas pessoas presas ao arrependimento e à culpa. Quando te apanhares a arrepender-te de algo, pergunta-te, fiz o melhor que sabia na altura? Se sim, honra isso. Se não, aprende. Corrige, mas não te castigues. Repara se fizer sentido e depois fecha a porta com gratidão e anda para a frente. Viver a olhar para trás é morrer lentamente. É uma morte muito lenta. O verdadeiro guerreiro aprende e segue em frente. E por isso, se nós quisermos até expandir aqui um bocadinho aquela frase do Miyamoto, podemos dizer, não te deves arrepender daquilo que já fizeste. Porque o arrependimento constante é a prisão da alma. Aprende, ajusta e continua a andar.
O caminho só se revela àquele que está disposto a seguir em frente. E assim terminamos mais 2 princípios de Miyamoto Musashi. Acho que estes foram especialmente interessantes. Gostei muito de pesquisar também as batalhas épicas que ele teve. Acabam por representar bem o porquê dele ter arranjado estes princípios na sua vida. Mais uma vez, não foi pura teoria. Ele aprendeu isto no campo de batalha, literalmente. Eu acho isso muito interessante. Espero que tenham gostado de ouvir este episódio. Quem ainda não ouviu os episódios anteriores dos primeiros 4 princípios, vão ouvir para terem a jornada toda, para perceberem exatamente a visão de Miyamoto Musashi. E não se esqueçam de subscrever ao canal aqui no YouTube ou no Spotify para receberem os próximos episódios, e também subscrevam a newsletter do Vitamina Filosófica. Lá eu partilho textos e ideias que não partilho em mais lugar algum. E tenho a certeza que se gostaram deste episódio também vão gostar da newsletter. Vão encontrar o link para a newsletter exatamente aqui na descrição do nosso episódio. Obrigado por terem estado comigo e vemo-nos no próximo episódio.